Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Então, boa tarde de novo. Vamos retomar nossa sessão do dia 5 de novembro de 2020, período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Eu vou seguir aqui a ordem que estávamos fazendo. Item 102, construtora Herman. Doutor Maurício. Ah, não, doutor Kleber, quer dizer. Desculpa, o Maurício é o 103, né? Que vai juntar com um lá da frente. Desculpem. Doutor Kleber, está sem o microfone. Construtora Herman Classe Limitada. É uma auto-infração por não ter... Deixou de preparar a folha de pagamento das remunerações pagas a todos segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita Previdenciária, entre o período de janeiro de 97 a 12 de 99 e 5 de 2005. Em sua impugnação, a empresa alegou que a decadência do período de 1 de 2007 a 12 de 99, dizendo que o período a ser observado é o de 5 anos, ela requer a relevação da multa, dizendo que corrigiu a falta. Isso é basicamente o pedido da empresa. A DRJ considerou o lançamento procedente e manteve o crédito tributário. Conformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações da impugnação. Eu adoto integralmente o voto da DRJ, porque é um processo bem simples, já tem aqui. Então, essa empresa foi exatamente autuada porque ela, no artigo 255 do decreto, 225, e o artigo 32.1 da lei, que ela é obrigada a preparar a folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos segurados a seu serviço de acordo com os padrões estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, que na época aqui era a Secretaria da Receita Previdenciária. E aqui, no voto, está tudo de discriminar o nome dos segurados, agrupar os segurados por categoria, destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração. Esse era o padrão da Secretaria da Receita Previdenciária que não foi cumprido. O motivo da autuação descrito detalhadamente no relatório do resultado da diligência foi o fato da autuada não ter apresentado as folhas de pagamento com as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração, os descontos legais, a indicação do nome, cargo e função ou serviço prestado, conforme ele foi solicitado por meio do TIAD. Ela alega preliminarmente a nulidade porque o CNAE, atividade do CNAE dela, no relatório da fiscalização e no auto-infração, está divergente do que ela diz qual é o correto. Não assiste razão impugnante, como esclarecer que o enquadramento do CNAE visa determinar a atividade preponderante da empresa e, consequentemente, a alíquota que está sujeita à empresa para contribuir para o SAT-RAT, financiamento dos benefícios, ou seja, o CNAE aqui não vai ter nenhuma influência na questão dessa multa, né? Ele vai ter influência no SAT-RAT, mesmo que tenha sido divergente aqui, ele não tem influência no lançamento dessa multa aqui. Ademais, cumpre ressaltar que o código CNAE indicado pelo impugnante como correto só passou a ser aplicado em 1º de janeiro de 2007, sendo certo que, para o período objeto da presente fiscalização, conforme o MPF número tal, aplica-se o código CNAE que o fiscal colocou de fato. E ainda em sede preliminar, alega a extinção das competências de janeiro de 97 a 12 de 99. De fato, elas estão extintas, né? Esse período aqui, aquele da cita a súmula vinculante número 8, e, de fato, esse período deve ser retirado por decadência. Ocorre, porém, que a infração em questão foi verificada não apenas no período de janeiro de 97 a 12 de 99, mas também na competência 2 de 2005,
que nos termos do artigo 173.1 não se encontra em período decaído. Então, aplicando o 173, escapa uma competência. O lançamento poderia ter sido efetuado. Então, aliás, a competência 2 de 2005 não foi atingida pela decadência. Vale lembrar que a penalidade imposta no presenteado de infração independe do número de ocorrências. Razão pela qual a permanência de uma única ocorrência de competência 2 de 2005 é suficiente para a manutenção do crédito exigido nos termos do artigo 92 da Lei 8.212, 92 e 102 da Lei 8.212. A empresa também solicitou a relevação da multa. Analisando aqui, no artigo 91, constitui circunstância atenuante da penalidade ter o infrator corrigido a falta até o termo final para impugnação. Aqui a lei que diz que pode ser relevado, né? Esclareça que no presente caso a impugnante efetuou o pedido no prazo, é primário, não incorreu em nenhuma circunstância agravante, mas não comprovou a correção da falta dentro do prazo. Trata-se de situação em que o sujeito passivo, dentro do prazo legal de defesa, apresenta basicamente cópias simples do resumo da folha e de recibos de pagamento. E ainda assim, apenas as competências 2, 3 de 97 e 1 de 98, alegando que tais documentos demonstram a correção da infração. Então, basicamente é isso aqui. O auto de infração, por não ter preparado a folha de pagamento no modelo da SRP, ele pediu a decadência, de fato tem um período decaído, mas restou ainda uma competência de que foi exigido que ele preparasse essa folha de pagamento no modelo, que foi a 2 de 2005. Ele disse que corrigiu a falta, mas de fato ele não corrigiu, apresentou apenas alguns períodos. Então, do exposto eu rejeito o preliminar, tem uma preliminar de nulidade ali, e no mérito por negar provimento ao recurso. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 102, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Doutor Maurício, é 103 e qual é o outro? 103 e 115. 115. Sugiro novamente que abram os dois juntos, porque as alegações são muito semelhantes, né? E elas dizem respeito à decadência dos créditos e a inconstitucionalidade lá do artigo 45. Tá? Então, começando pelo 103, o recurso voluntário está nas folhas 269 a 274, caso queiram verificar aí, são esses dois argumentos. Esse 103 diz respeito a auto de infração que constitui crédito tributário de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso 1º da 8.212, no montante de R$ 1.195,13. Tá? Há a descrição do fato no relatório, eu transcrevo aí, o auto de infração veio acompanhado com vários documentos, que vocês podem ver nas páginas 23 a 195, como cópia do contrato social, cópia de documentos dos responsáveis legais, cópia dos dados do contador, das rescisões de contratos de trabalho, das folhas de pagamento de 8,97 a 2,97 e cópias de recibos de salário. Tá, o contribuinte ele apresentou impugnação, folha 197 a 202, a DRJ em Recife, em 20 de maio de 2008, folhas 256 a 258, negou o provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal, tendo em vista que houve a elaboração da folha de pagamento fora dos padrões, manteve a multa e afastou também a decadência. Tá? No que se refere ao mérito, pelo descumprimento da obrigação acessória, tal, me parece que aqui é uma multa por descumprimento da obrigação acessória prevista nesse artigo 32, inciso 1º aí da 8.212,
E se nós aplicarmos a súmula CARF 101, parece que houve a decadência, tá? Se operou a decadência. Ela tem sempre com base o 1731, né? Porque não teria aqui o que se falar em pagamento a menor. Então, em razão disso, eu dou provimento ao recurso. Para ficar mais fácil para vocês, a notificação aconteceu em 27/12/2007, tá? Folhas 264. Então, 27/12/2007 a notificação, e a obrigação acessória diz respeito a esses fatos de 1 de 97 a 12 de 97. Isso no 103. No 115, a notificação aconteceu em 27/12/2007 também, e aplico também a súmula CARF 101, porque o período compreendido é de 17/6/97 a 17/10/97. Tá? E aí a autuação teria alcançado um montante de R$ 27.487,99. Nesse caso, também dou provimento ao recurso com aplicação do 1731 do CTN. Tá? É como voto, pessoal. Não conheço, lógico, das alegações de inconstitucionalidade, desculpe não dizer isso. Não conheço das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, no mérito, dou provimento ao recurso. Ambos. Ok, doutor Maurício. Aqui só lembrando que tem que estar a súmula CARF 148, que é justo a questão que fala aqui sobre as obrigações acessórias, e aplica-se a regra decadencial do 173, inciso 1º. Então eu não sei se você colocou aqui no... Eu estou olhando aqui, acho que não está nos dois, não. Você citou a 101 só. Só a 101. A CARF 148, né? A 148 é a mais importante aqui nesse caso, aqui, que é que fala que você vai aplicar 173. Isso. É isso. Como o período é 97, foi lançado em 2007, então está tudo decaído, né? Tranquilo. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. É só... Ele pediu essa decadência, doutor Maurício? Só para eu redigir aqui. Pediu. Pediu, né? Então vou colocar só dar provimento ao recurso. Isso. Então os itens 103 e 103 e 115. 103, tá aqui, 103 e 115. Acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Item 104 da doutora Fernanda, mas a gente retoma depois, em função dos problemas do computador dela. Nós vamos passar para o 105. Do doutor João Maurício, Majestic. Muito bem. 105. Majestic. É um caso simples, é um caso de gorjeta. Lançamento, multa por omissão em GFIP, relativa aos períodos tais, 99/2005, pugnado foi considerado improcedente de impugnação, porém a multa foi de ofício parcialmente relevada, foi manejado o recurso especial que se alegou que a declaração de procedência da notificação de lançamento implica em relevação total da multa do auto de infração. É o relatório suficiente. Esse parágrafo é todo o recurso. O recurso intempestivo dele conheço. A matéria decorre do lançamento de contribuições previdenciárias, constante do processo número tal, debicado tal, que impugnado estou no acordo tal, que julgou o lançamento improcedente e recebeu a seguinte emenda. Ao contrário do que afirmou o recorrente,
A decisão deste processo, ao meu ver, não se submete peremptoriamente à decisão havida no processo da obrigação principal, que é esse que eu referi aí. Entretanto, em havendo concordância com os fundamentos da decisão do processo de obrigação principal, não há impedimento de admiti-los também neste processo. Não é, doutora Letícia? A matéria substantiva destes autos e do processo de obrigação principal está relacionada às informações relativas ao empregado Mozart, que, segundo a autoridade lançadora, teria recebido parte do rateio das gorjetas recebidas pelo estabelecimento. Ocorre que, especificamente em relação àquele empregado, o acórdão tal da DRJ, relativo ao lançamento da obrigação principal, esclareceu que houve acordo entre o empregado e empregador para, ao arrepio do acordo coletivo de trabalho, ser remunerado de forma distinta dos demais empregados, não participando do rateio das gorjetas, está na folha tal. Por isso, o lançamento relativo a esses fatos foi considerado improcedente. Concordo com os fundamentos daquela decisão e, portanto, aplico-os ao presente processo para dar provimento ao recurso de ofício, porquanto entendo, assim como manifestado no acórdão tal, que é lícito o arranjo remuneratório, acho que aqui é recurso voluntário, peraí. Há um ato falho aqui é dar provimento ao recurso voluntário, porquanto entendo, assim como no acórdão tal, que é lícito o arranjo remuneratório distinto do acordo coletivo, se mais vantajoso para o empregado. Dessa forma, não subsiste a alegada omissão de efeito das gorjetas, que sequer compuseram a remuneração do segurado. Registra-se que no processo tal, ele não consta do sistema em processo, porque, possivelmente, sequer foi digitalizado, já que teve origem antes do advento do processo digital. Registre-se também que aquele processo está arquivado conforme consulta pública no sistema Compromte. Então, eu dou provimento ao recurso. O que o fiscal fez? Ele pegou, deve ser, acho que é um hotel esse aqui. Ele foi no hotel, o hotel tinha, de acordo com o acordo coletivo, tinha lá estabelecido o rateio das gorjetas recebidas no hotel para todos os empregados, não estava sendo tributado pela contribuição previdenciária, ele lançou para todos os empregados. Só que esse empregado em particular, o Mozart, ele fez um arranjo diferente com o patrão, que para ele era mais vantajoso. E o patrão provou lá no outro processo que esse empregado não recebia, não participava do rateio de gorjeta. Se ele não participava do rateio de gorjeta, o cálculo que o auditor fez, que ele considerou que o rateio definido no acordo coletivo de trabalho, não se aplicava a ele. Por isso que, em primeira instância, a empresa ganhou lá na obrigação principal. E aqui eu estou reproduzindo, não porque foi decidido lá, mas porque eu concordo com esse argumento. Aqui não teve recurso de ofício mesmo, não? Será? Teve uma relevação parcial da multa, que fala assim: intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário. Ah, não, tá certo. Teve não, é isso mesmo, é só recurso voluntário. Tá certo, doutor João. Certinho. Doutor, alguém tem algum questionamento? Não. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 105, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Agora nós vamos para a nossa pauta da tarde. O item 105 a gente já julgou. Item 107, Mark Building, administração de serviços, é do doutor Maurício. Vamos lá. 107.
Alguém com áudio ligado que está dando um retorno aí. Acho que é o Wesley. Esse processo veio para mim com horas zeradas. Não... Tem que reclamar, passa o e-mail lá, tem um e-mailzinho que eles mandaram para a gente fazer essas reclamações. Depois, se você fazer a gentileza de me encaminhar esse e-mail... Eu vou procurar, eu vou procurar e eu vou lhe mandar. Sem presta. Bem, vamos lá. Esse o 107, pessoal, é um recurso voluntário, folha 121 a 125, em que a recorrente sustenta em síntese. Ela reitera todos os argumentos apresentados na impugnação, diz que não tem legitimidade passiva, tendo em vista que os pagamentos alegados e efetuados não foram feitos por ela, mas sim pela empresa de marketing por ela contratada. Os pagamentos em questão não constam de sua contabilidade justamente porque não foram por ela efetuados, assim não houve prestação de informações inexatas à fiscalização. Os valores tomados como base pela fiscalização foram pagamentos à pessoa jurídica Salles, ADA e associados Marketing de Incentivo Limitada, e por essa razão foram contabilizados como serviços prestados por pessoas jurídicas. A duplicidade de autuação entre a NFLD número 36.026.6480 e o presente auto de infração, o que justificaria o cancelamento desse último, e teria havido a multiplicação indevida do valor da multa por cada competência apurada. Tá? Essa questão diz respeito ao auto de infração 37.097.4816, folhas 2 a 69, que constitui crédito tributário de penalidade em face da Mark Building, tá? Pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no 32.4, parágrafos 3º e 5º, referentes a fatos geradores ocorridos no período de 7 de 2003 a 1 de 2006. Tá? A notificação aconteceu por entrega pessoal em 30 de abril de 2007. Tá? Aí eu cito, pessoal, a descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, folhas 15 a 18, tá? Nesse mesmo documento, né, no relatório fiscal, consta que não está incluído na notificação fiscal do lançamento de débito o 37.026.648. O auto de infração veio acompanhado de documentos referentes à constituição e alterações contratuais da empresa autuada e sobre os mencionados pagamentos envolvendo a empresa de marketing de incentivo, além de outros documentos contábeis da própria recorrente, folhas 22 a 69. O contribuinte lá atrás apresentou impugnação, folhas 71 a 78, sustentando os mesmos argumentos aqui do recurso voluntário, e a DRJ, em 2007, 19 de julho de 2007, folha 111 a 117, negou o provimento da impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, né? E disse assim: descumprimento da obrigação acessória, apresentar GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias constitui infração ao artigo 32, inciso 4 da 8.212. Aí depois do recurso voluntário sobreveio uma nova manifestação da contribuinte solicitando a distribuição e julgamento do processo, folha 130 a 131, se vocês quiserem dar uma olhada. Pelo despacho de número 23.01.88, de 13 de fevereiro de 2012, foi prorrogado o prazo de julgamento do recurso por 180 dias. Em seguida, pela resolução 23.01.000/2018, de 18 de abril de 2012, folha 134 a 139, o julgamento foi convertido em diligência nos termos do voto do relator da época, folha 139. No caso de análise, está requerida explicitamente a conexão, bem como a recorrente deixou de tratar dos fatos geradores que afetam a presente atuação por entender ter tratado do assunto no processo que aborda a NFLD. Continuarmos com o julgamento isolado do presente poderá resultar em prejuízo para a defesa. Como cuidamos de julgamento de penalidade por problemas de GFIP, a identidade com o contexto dos fatos que envolvem a NFLD é óbvio, de modo a restar evidenciada a conexão. Por todo expôs, no sentido de converter o julgamento em diligência, de modo que seja analisada a conexão entre o presente processo e aquele que trata da NFLD 36.026.6480, efetuando a redistribuição de ambos para o relator do primeiro, que primeiro foi sorteado. Após as devidas averiguações, folha 145 e 153, sobreveio encaminhamento para a diligência de folha 154 no seguinte sentido. Aí a menção, eu transcrevo o que aconteceu na diligência. Finalmente, atendido o quanto proposto, sobreveio a informação fiscal de folha 156 que relata o que segue.
Trata-se de requerimento de diligência fiscal por meio de resolução tal, para que essa divisão de fiscalização analise a conexão entre o presente processo e a NFLD tal. Preliminarmente, cabe informar, vou aumentar aqui porque eu não estou conseguindo enxergar. Preliminarmente, cabe informar que a NFLD demandada já se encontra digitalizada no processo Comprote tal e juntado ao presente processo pela divisão de cobrança de Brasília. Contudo, ressalta-se que o débito decorrente da NFLD 360266480 em apreço não é mais objeto de contencioso administrativo, vez que o contribuinte desistiu dos recursos ao aderir ao parcelamento do débito nos termos da lei e na forma do artigo 13 da Portaria Conjunta 6/2009. Tá? Conforme a forma de CAT, despacho folha 154, contribuinte CNPJ 35935907000 invertido 27 aderiu ao parcelamento da 11.941/99 de 2009, tendo efetuado a consolidação em 27 de 11 de 2009, quando incluiu a NFLD 3702648 conforme o demonstrativo anexo às folhas 146 a 153. Com isso, a contribuinte foi intimada no dia 3/7 para manifestação em 30 dias folha 158 e 159, e fim do prazo foi dado seguimento ao processo para julgamento. Folha 160 a 163. Recurso tempestivo, conheço dele integralmente. Aqui me parece que é um caso de obrigação acessória, salvo engano meu, não incluído naquele parcelamento. Entretanto, é caso de aplicação da súmula 119, me parece, da retroatividade benigna, e, por essa razão, eu dou provimento parcial ao recurso para o fim de aplicar o disposto na súmula CARF 119, como voto. Desculpa o relatório longo aí, mas é que esse processinho teve várias idas e vindas. João. Bom voto, doutor Maurício. Só queria destacar um ponto, sobretudo para o doutor Maurício e também para a doutora Letícia, que talvez não tenha se deparado ainda com essa matéria, que é a questão do marketing de incentivo. A gente já apreciou inúmeras vezes isso na nossa turma, as outras turmas do CARF também, porque teve uma época que isso foi muito comum. Na verdade, as empresas vendiam isso para outras empresas, que era um cartãozinho de crédito, que as empresas davam aos seus empregados para consumir em determinadas lojas. Havia um serviço que era prestado dessa forma pelo patrão. Então, tem várias decisões, inúmeras decisões aí, dizendo que isso é remuneração. Por isso, talvez, doutor Maurício, tenha sido feito um parcelamento lá, porque nem se discute mais a questão do marketing de incentivo. Estou dizendo porque, como a multa que a gente está julgando é derivada disso, pode julgar que a consciência tranquila, que a matéria, incontestemente, da exação principal, ela é devida mesmo. Maravilha. E doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu acompanho. O doutor Maurício. Item 107. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para aplicar o disposto na súmula CARF 119. Item 108. Também do doutor Maurício. Vamos lá, esse aqui eu acho que é mais fácil ainda do que o outro. O recurso voluntário, na verdade, tem 4 recursos voluntários idênticos juntados aqui nesse processo, as folhas 215 a 266. E neles se sustenta o seguinte: houve cerceamento de defesa quando da decisão recorrida na medida em que deixou de analisar as questões de mérito alegadas na impugnação por conta da ausência da devida assinatura do outorgado na procuração que a acompanhava. A procuração foi devidamente outorgada, sendo inaplicáveis os artigos 654 caput tal do CPC. O acórdão recorrido não apresentou seus motivos e motivação satisfatoriamente, na medida em que se baseou, né? Pronome relativo aqui, em que se baseou
na portaria tal que não guarda relações com a descabida exigência de procuração pública, com firma reconhecida ou comprovação de assinatura por cópia autenticada de documento do procurador. Foram cumpridos todos os requisitos do artigo 16 da 10.235 de 72 do decreto, né, não da lei, do decreto. E o citado cerceamento de defesa implica ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Esse caso aqui é um auto de infração que constitui créditos tributários de contribuições previdenciárias e de penalidades em função do descumprimento de obrigações acessórias, tá? E é um valor relativamente alto, assim, tá? Totalizou 433 mil. O curioso qual é? Não há dúvida de que os fatos foram demonstrados pela administração, como dá conta o relatório fiscal de folhas 40 a 43, mas o caso, o contribuinte, ele apresentou impugnação para cada um dos autos de infração, tá? Sustentando mais ou menos a mesma coisa, só que aí o que acontece? Ele juntou uma procuração sem reconhecimento de firma e sem cópia do documento do procurador. Daí não dava para saber se quem tinha assinado de fato havia sido aquele procurador, né? E aí, em razão disso, depois da manifestação, né, depois da impugnação, ele foi intimado em 11/3/2011 a apresentar os documentos. Folha 183 e 184 aí do processo, se quiserem olhar. Procurações particulares com firma reconhecida em cartório ou procurações públicas com poderes de representação junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a pessoa que assinou as impugnações enviadas pelo correio postadas em 15/2/2011, senhora Cenice Gabriel Ferreira Solomão, e cópia autenticada da carteira do OAB, em caso de procuração particular ou em caso de procuração pública, cópia autenticada do documento que permita a identificação e assinatura do outorgado. E aí, em resposta, foram apresentadas 4 manifestações idênticas, destacando só que a intimação deveria ter sido direcionada à patrona do contribuinte e não ao contribuinte, né, visto que solicita a apresentação de cópias de documento pessoal. E assevera que o ato é absolutamente genérico e se omite da obrigação de apontar os dispositivos legais que fundamentam. Folha 185 a 195. A DRJ, lá nas folhas 202 e 207, no acórdão de 19 de maio de 2011, apontou a irregularidade na representação processual, apontando a ilegitimidade da parte, né? Aí eu conheço, esse é o relatório do essencial, aí eu conheço o do recurso integralmente, ele é tempestivo, mas olha, sinceramente, há um nítido caráter procrastinatório aqui, com todo o respeito. O que acontece? O sujeito foi intimado para comprovar a regularidade da representação, não o fez, insistiu em não fazer, né? Então, teve oportunidade para regularizar. Daí eu digo no mérito, a controvérsia está pautada na ausência de regular representação do signatário da impugnação, conforme bem relatado, de acordo com as cópias dos autos, a empresa recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, contudo não o fez. É de se ressaltar que a unidade de origem intimou o contribuinte na forma da legislação em vigor e otorgou-lhe oportunidade para o saneamento da irregularidade apontada nas folhas 183, está lá, eu cito lá. Né? Esse prazo transcorreu sem manifestação, né? Sem que houvesse o saneamento ou a ratificação dos termos da impugnação apresentada. Frisa-se que houve manifestação posterior insistindo na manutenção da irregularidade. Parece que alguém quis travar uma queda de braço aqui desnecessariamente, né? Diante disso, os autos foram remetidos no estado em que se encontrava o órgão de primeira instância para julgamento, o qual não conheceu da impugnação por entender configurado vício de representação processual. E aí eu cito aqui o artigo 13 do CPC vigente à época, né, que tem aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, né? Tá lá, não preciso ler para vocês, está lá. E aí, outra coisa que eu cito é justamente o artigo 16 do decreto 70.235, né, no que se refere à representação processual, e cito também o artigo 12 também do CPC passado, que é como deve ser a representação de pessoas jurídicas. E aí,
me parece que a DRJ decidiu acertadamente não conhecer a impugnação por vício de representação processual, porque o contribuinte de fato se quedou inerte, não adotando qualquer providência para saneamento do feito, mesmo depois de regularmente intimado para assim fazer. Né? Eu cito, transcrevo a decisão da DRJ e depois ainda menciono que nem mesmo em seu recurso voluntário a recorrente tomou o cuidado de sanar a irregularidade. Não há frisco que se falar em cerceamento de defesa ou ausência de motivação da decisão de primeira instância. O contribuinte intimado para sanar o defeito na representação processual ignorou a intimação. Em verdade, o recurso sequer deveria ser conhecido, vez que o vício de representação permanece. Entretanto, conhecido o recurso, voto por negar-lhe provimento. Mas aí, estou aberto também. Ou é não conhecer, ou é negar provimento, me parece. Doutor João pediu a palavra. Parabéns pelo voto, Maurício. Aí eu entendo que é não conhecer, porque na verdade não se instaurou litígio. A verdade é que não se instaurou litígio. Ela questiona a questão da representação no recurso? Ou ela só questiona a matéria? Deixa eu ver aqui. A gente tem que conhecer para rebater essa questão da representação. Ela questiona cerceamento de defesa, tal. Ela diz que foram os requisitos. É procrastinatório. Enfim, o outro ponto que eu queria destacar, olha a importância quando a gente coloca aquela linha usual no nosso recurso, também acontece lá na primeira instância, que conheço do recurso e admito. Quando eu falo admito, não é só por conta da tempestividade, não. É da regularidade. Por conta das outras formalidades que implicam na apresentação do recurso ou da impugnação, que foi o caso. Como, por exemplo, sobretudo, a capacidade de representar. E outra coisa, doutor Maurício, muito bem lembrado, a DRJ ainda mandou intimar para apresentar a procuração, o que era absolutamente desnecessário. Mesmo assim, deu uma chance, e nem assim ainda apresentou o instrumento de mandato, comprovando que tinha poderes para ter assinado naquela ocasião. Eu acompanho totalmente. Agora, vai ficar não conhecer ou negar provimento? Ele alega especificamente isso? Ele diz, Sheila, que haveria cerceamento de defesa, porque a gente teria, ou melhor, a DRJ teria deixado de analisar as questões de mérito alegadas na impugnação por conta da ausência da devida assinatura do outorgado. Eu acho que o caso é não conhecer. Porque aí ele só fala isso, mas aí ele não fala nada para rebater isso. Não, eu acho que é o caso de não conhecer, doutor Maurício. Entretanto, eu acho que é o caso de discorrer muito bem o porquê do não conhecimento. Né? É porque se ele falasse, não, mas eu entreguei, a minha procuração está ali, não houve falta de representatividade, ele não combateu isso, ele só falou que a DRJ deixou de analisar o mérito dele, né? Não, o que ele fala, Sheila, é o seguinte, olha, essa intimação deveria ser direcionada à patrona e não para mim, porque o documento é pessoal dela, não meu. Então ela rebate. Sim. De uma certa forma. O argumento dele é de que a patrona tinha que ter sido intimada, e ele não. E eu fiz questão de colocar isso no final ali. Nem mesmo no recurso a gente consegue saber se de fato ela é Nem mesmo no recurso eles juntam qualquer comprovação de que quem assinou a procuração tinha de fato poderes para tanto, e era, ou melhor, quem assinou a procuração era de fato aquele que estava outorgado pela procuração. Né? Então, me parece que é caso de não conhecimento, porque o vício subsiste. Entendi. E aí, doutor João, tu acha que é não conhecer? Eu estou vendo aqui, doutor Maurício, é Cenice, né, o nome da advogada? Eu estou terminando de ver aqui, mas parece que não tem procuração da Cenice nem para o recurso. Ou seja, o vício da impugnação não é que permanece o vício da impugnação, aí ele foi repetido no recurso. Então é não conhecer, ele pode alegar o que ele quiser.
Eu não conheceria do recurso porque não há prova de que o signatário do recurso tem poderes para tanto. Simples. Igualzinho a da RJP. Não conhecer, então. Não é isso, doutor. Deixa eu ver se eu não estou enganado. Porque a CENICE assina todos os expedientes. E por que ela mandou pelo correio? Porque quando você entrega isso pessoalmente, o funcionário lá da repartição checa, confere a assinatura e checa a representação. Mas pelo correio não tem como você fazer essa checagem. É, verdade. Então é não conhecer, né, doutor João? Oi. Podemos colocar em votação? À vontade, senhora presidente. Doutor João. Oi? Doutor Wesley. Tá sem o microfone. Eu também fiquei um pouco na dúvida na questão do conhecimento. Eu vou acompanhar o doutor Maurício, sugerindo que ele coloque também a súmula 110 do CAF, que o processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado do sujeito passivo, se quiserem acrescentar. Boa. Excelente, doutor. Eu acho que ajudaria. No caso, eu acho que eu vou ficar com o conhecimento também. Eu acompanho lá. Doutor Kleber. Acompanhe. Doutora Fernanda. Acompanha o relator. Doutor Paulo. Acompanho também. Doutora Letícia. Eu também acompanho. Então, item 108, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Item 109, doutor Wesley. Município de Avanhandava. Esse aqui é uma questão, um recurso voluntário do município sobre uma autuação que trata exclusivamente salários in natura, servidores administrativos, vale compra fornecidos aos mesmos sem que o órgão esteja cadastrado no programa de alimentação do PAC. Foi questionado somente essa questão, desculpa a redundância, tá? Foi questionado somente essa situação aí de que o contribuinte não estaria no PAT, escrito no PAT, né? Aí eu cito aqui os precedentes do CAF, que está pacificada a falta de inscrição no PAT, não é capaz de unicamente fazer incidir as contribuições sobre as rubricas exigidas. Cito aí o precedente que pacificou no STJ, teve um ato da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é um ato declaratório no 3 de 2011, mencionando a questão do PAT, né, salvo engano. Salário in natura, ok. Aí eu estou dando provimento ao recurso voluntário para cancelar a autuação. É mais ou menos uns R$120 mil de autuação sobre salário in natura. Falta de inscrição no PAT. Essa é a controvérsia. Como voto, presidente? Tá. Foi um vale-compra que deram? Vale-compra contendo, fornece, né, a recorrente diz que ela tem um vale-compra contendo todos os requisitos legais, razão social, valor em moeda, corrente do país, prazo de validade, superior a 15 dias, a expressão vale somente para a compra de gêneros, suficiente para atender às exigências nutricionais do PAT. A recorrente alega isso, tá? Esse vale-compra não é similar a um cartão? Não necessariamente. Aquele valezinho, né? Não é um cartão. Porque antigamente o ticket de alimentação vinha um carnezinho, como se fosse Isso, um vale. É esse vale. É esse vale aí. Então não é in natura, né? É ticket. É ticket, né, João? Tá. Mas a fiscalização diz
Olha, estou lançando aqui porque não está inscrito no pátio. Sim, porque só tá certo, porque sendo ticket ou sendo pecúnia, requer o PAT. Sendo in natura, não requer o PAT, tem súmula do CARF. Então, deve ser essa a questão aí, doutor Wesley. Sim, o salário in natura dos servidores administrativos, vale compra, daí então, fornecidos aos mesmos sem que o órgão aquela questão que a gente tem divergência, não é, doutor João? A gente tem divergência, porque a gente entende que in natura é o alimento fornecido. A empresa que tem, por exemplo, restaurante e fornece o alimento, faz compras, faz o alimento, ou mesmo que contrata um restaurante para fornecer o alimento. Pois é, mas Oi? Desculpa. O pagamento com ticket ou em pecúnia não é in natura. Há realmente essa divergência. Sim, pois é, mas aqui na autuação ela diz somente o seguinte: o salário in natura dos servidores vale compra fornecidos ao mesmo sem que o órgão esteja cadastrado no PAT. É isso. Ele questiona que não está no PAT. Ele não falou sobre a questão se foi pago por ticket ou não, vale. Ele só diz o seguinte: não está no PAT. Que deveria estar no PAT. Ele não levantou na autuação lá, no relatório fiscal, ele não menciona isso. Folhas 38 e 39, se eu não me engano. Deixa eu até ver se está na folha 38 certinho, para não errar. Seria 39 e 40 a folha do relatório fiscal. Ele fala só esse parágrafo aí mesmo. Salário in natura dos servidores administrativos, vale compra. Alguém tem mais algum questionamento? O doutor João está olhando o processo? Pode colocar em votação? Pode. O senhor está votando por dar provimento, doutor Wesley? Sim. Então, há divergência para negar provimento, porquanto, na verdade, não se trata de alimentos in natura. Portanto, a inscrição no PAT é necessária. Pois é, mas aí eu estou na dúvida, porque tem uma decisão que nos vincula aqui, né, do STJ. Para pagamento para alimentos in natura. Que não é o caso. Pelo nosso entendimento, né? Doutor Kleber. Divergência. Doutora Fernanda. Divergência. Doutor Paulo. Divergência. Doutora Letícia. Eu vou com a divergência, me reservando o direito de eventualmente mudar meu posicionamento. Eu, inclusive, hoje já proferi um voto relacionado a ticket, como não sendo alimentação in natura, mas por isso eu vou com a divergência, me reservando para mudar de entendimento posteriormente. Ok, doutor Maurício. Eu vou com a divergência também. Eu vou com a divergência. Então, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido. Relator. Que deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor. O designado, né? Quem pode fazer? Eu posso fazer. Pronto. Pode por aí.
também. Paulo? Posso fazer, não tem problema não. Então, Posso fazer? Paulo, só faz esse então, pega o outro. Beleza. vai ficar um difícil para tu, hein? Olha aqui, gente, eu estava com o processo que a gente votou antes do Dr. Maurício aberto, dei uma olhada no processo, e eu cheguei a uma conclusão errada, do processo, que é de não haver procuração nos autos. Há procuração nos autos. A questão não era a ausência da procuração em si. A questão é que não se comprovou que aquele signatário era a CEMISE. A questão era a aprovação da assinatura. Só estou esclarecendo esse ponto. Eu achei que estava rodando procuração. Isso não muda meu voto. Mas eu achei que era a ausência da procuração. Não é a ausência da procuração. É a ausência de prova da assinatura do quem assinou a impugnação e o recurso. Então, item 109. Acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento. Relator, né? O relator que deu provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Item 110, também do Dr. Wesley. Seu microfone. Nossa, liga com esse microfone aqui. Tinha que ter um automático aqui para eu. Bom, você tem um caso interessante que a empresa Soares Ribeiro Eventos Limitada deixou de preparar folhas no sentido de informar, né, lançar as contribuições na contabilidade própria. E aí, uma coisa bem interessante aqui nesse processo é porque a empresa intimada para fazer suas defesas e tal, veio com o seu sócio, gerente, no caso, dizer que ele era um testa de ferro, tá? Isso no recurso, tá? E que era uma empresa ele era simplesmente de fachada, que ele não tinha responsabilidade alguma, que não deveria estar sendo imputado também como responsável aí no processo, enfim. Mas não tem como ter esse tipo de interpretação subjetiva, mesmo que se tivesse, não logrou êxito apresentar ao recorrente as provas das suas alegações, de fato, mas estão somente solicitando diligência. Eu não sei se eu coloquei aqui vou até acrescentar um deferimento de possível diligência para ouvir pessoas, para mostrar que ele realmente era um laranja, assim dizer, na empresa. Então, obviamente, não cabe esse tipo de avaliação. E se tivesse mesmo alguma questão a ser levantada, o recorrente tem que procurar aí as vias criminais, que possivelmente ele iria incorrer até em crime contra a ordem tributária, se ele falar isso lá na delegacia. Então, eu estou aqui negando provimento ao recurso. Ok, algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Tá sendo... Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 110, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar o pedido de diligência e negar provimento ao recurso. 111 também do Dr. Wesley, metalúrgica Fava. Fernanda, desculpa que eu não mandei os votos ali dessa parte aqui, eu vou te mandar um agora, da metalúrgica Fava. Só um segundinho, presidente. né? Ele está chegando aí, tá, Fernanda? Tá bom, obrigada. Metalúrgica Fava. Esse aqui nem precisava ter te mandado, Fernanda.
eliminação intempestiva, foi feito recurso voluntário, o recorrente não aborda em nenhum momento a questão da intempestividade, ele acho que nem foi com ele, entendeu? E fazendo a defesa do pedido de relevação de multa, que ele fez dentro do prazo legal, mas a impugnação está intempestiva, então não tem nem como relevar a multa. Estou não conhecendo do recurso voluntário. Não conhecendo o recurso voluntário, ficou ali um dispositivo errado no final da conclusão, mas eu não estou conhecendo o recurso voluntário. Eu não consigo. Ele não tem alegação de intempestividade, não, né? Não tem. Correndo recurso, não tem. Ok. Doutor João. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também. Eu também acompanho. Então, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Item 112, MSG Serviços. Mandei para você, então, Fernando. Descumprimento de multa acessória também. Pede relevação de multa. Segundo o relatório fiscal, é apontado aí os períodos que vai de 4 de 2002, intercalados até 1 de 2005, fatos geradores, respectivas contribuições referentes às remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, de tomadores de serviços e contribuintes individuais, sócio-gerentes. No seu recurso, ela fala sobre preliminar de nulidade da auto de infração. Aduz que a recorrente obteve uma liminar em sede de mandato de segurança para retornar ao simples, requerendo a retroatividade dos defeitos, que, portanto, estaria agora com decisão favorável. No mérito, refuta veementemente o lançamento, ter pautado e embasar o referido auto de infração em documentos que eram cópias de rascunho de projeção de folha. Observe-se, outro sim, que a expressão por fora estava escrito à mão. Isto posto, os documentos a serem verificados deveriam ser os originais, assim explicando. A recorrente possui postos avançados de prestação de serviços. Dentro do mês pode haver necessidade de se movimentar pessoal de uma unidade para outra. Assim é que a empresa requerente projetava tais folhas procurando reduzir custos internos, ou seja, ou promovia horas extras nos referidos postos, ou remanejava funcionários para cobrir tais necessidades. Aí a fiscalização foi lá, solicitou a documentação, foi disponibilizada e verificou que tinha lá expressões por fora. Obviamente que chamou a atenção da fiscalização isso, né? Foi feito o lançamento. Então, no voto aí quanto a preliminar de nulidade, que ela tinha conseguido obter aí uma decisão favorável, isso foi lá em 2006. Eu não estou acatando, por dois motivos. A liminar é uma decisão precária que não é mérito e pode ser alterada a qualquer momento pelo juiz competente. Também deixou de juntar a decisão de mérito ao presente processo, já que a notícia do ajuizamento ocorreu em 2006. E mesmo que se tivesse obtido decisão favorável, caberá a recorrente, pelas vias adequadas, confrontar o valor devido para checar se eventualmente teria o direito à eventual restituição, vou tirar essas palavras depois, ou compensação em via adequada por meio de processo administrativo próprio para o referido procedimento. Então, não acolho a preliminar. O dever de cumprimento das obrigações acessórias, obviamente que no quesito principal e até na relevação de multa, não estou acatando porque o prazo é objetivo, no período de defesa não cabe interpretação. E também a apuração aí pela fiscalização de que haveria aí os dizeres por fora na folha de pagamento, isso obviamente acaba entregando aí, por se dizer, a recorrente.
Não sei nem se era bom ter entregue para não ter levado isso aí, acabou entregando, obviamente tem a multa. Pois bem, pede a aplicação da multa mais benéfica, a legislação, não sei se caberia aqui, mas eu estou aplicando a súmula CAF 119, perdão. Então, eu voto conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, negar o provimento, mas é parcial provimento para aplicar a súmula CAF número 109, mantendo as demais disposições do crédito fiscal. Olha, questiona o rolamento de bens? É 119, não é isso que ele falou? É 109 ou é 119? 119, multa retroativa mais benéfica, né? Desculpa, eu entendi 109. Perdão, doutor. Não sei se fui eu que falei meio truncado aqui. Eu acompanho. Você checou se esse auto de infração já foi julgado, a obrigação principal? Não chequei. É o 68 esse aqui, não é? Esses códigos eu não domino eles todos, não. Até porque foram abandonados pela Receita também. Esse é MSG, não é? É MSG. O período de apuração está dentro lá antes da MP de 2008, então por isso que eu apliquei a multa. Eu vou botar aqui em cima. Eu queria dar uma consultada só para ver o principal. É um 68 mesmo. Deixa eu ver aqui se está fácil, senão a gente pode passar para o próximo e aí, enquanto isso eu vou olhando. Pode ser assim. Eu acho que eu vou passar para o próximo enquanto eu olho aqui. Deixa eu verificar se está fácil aqui. Muitos altos aqui. – 2005. Acho que é esse aqui. Acho que já está no arquivo. Teve obrigação principal, doutor Wesley? Não está comigo, não. Vem direto, não tenho... Sheila, me explica por que você está procurando a obrigação principal. De qual razão disso? Porque se for o caso, João, pede para juntar aqui, para julgar junto, né? Ele já julgou, a matéria está julgada. Assim, ele já fez o voto. Qual... Eu entendo importante saber o resultado da obrigação principal. Eu acho que é importante. A não ser que ele não tenha questionado nada em relação... Nada que valesse a pena, mas e se for excluída alguma verba lá na principal? Eu ainda tenho um entendimento, eu acho que o Paulo pensa tal qual a mim, que poderia ser aplicável, né? A gente diverge em relação a isso. Eu entendo que eu não sou obrigada, mas eu acho importante saber o resultado, né? Pode ser uma escolha, eu acho. Mas
sei lá, se o CAF me deu assim para julgar, O CAF deu assim, e aí quando não tem a informação, a orientação que foi dada era entrar em diligência para pedir essa informação, foi isso? Sheila, no voto do Dr. Wesley, me corrija se eu estiver errado, Wesley, ele não tratou da questão de método, de verbas, que teriam, de quais verbas teriam deixado de ir para aplicar. Não foi essa a matéria do recurso desse processo do AI 68. Estou certo, doutor Wesley? na verdade, o que acontece? Ela estava no simples... Dizendo, olha, a minha verba digamos, sei lá, salário maternidade foi desonerada lá no principal, então desonera aqui também. Aí teria que olhar o principal. Parece que não foi isso. Ele não questionou isso, não? Pelo menos o doutor Wesley não falou isso no voto. Então, acho que não questionou. Pressupondo que não questionou, pelo recurso. Eu vou até abrir aqui o voto para descargo de consciência, mas a princípio... Essa que é a questão, doutora Sheila, que eu não concordo plenamente assim, com o teor daquela orientação por isso. O contribuinte, se ele apresenta um recurso na obrigação acessória, dizendo, olha, inclusive lá na obrigação principal, teve tal resultado que se aproveita aqui. Tudo bem, posso até buscar aquele resultado e até concordar com ele, talvez até me vincular a ele. Mas se ele nem diz isso na obrigação acessória, você vai falar de outras matérias que não estão relacionadas com o processo principal, eu não vou fazer um recurso para ele. Não, se ele não questionou, tudo bem, mas eu fiquei nessa dúvida. Eu acho que eu vou ter que... Agora, ainda que ele não tenha questionado, se eu derrubei tudo no processo principal e isso reflete na multa, eu derrubaria a multa, entendeu? Porque eu entendo que está impugnada. Está contestada, entendeu? Eu tenho... Eu entendo que não, doutor Paulo, de modo algum, ele tem que, no processo... Eu entendo que tá, a questão de fato está contestada, entendeu? Se a obrigação principal excluiu toda aquela infração que gerou a multa, eu acho que isso aí tem um reflexo necessário. E a gente não tem informação... Ele está impugnando coisas específicas da multa aqui, entendeu? Mas, eventualmente, pode ter essa situação. Não, mas olha só, pode ter sido excluído lá, doutor Paulo, porque decaiu, ou por qualquer outra questão que não afetasse a multa. Aí não é o caso, aí não seria o caso, O que eu estou dizendo é, se ele não trouxe isso... Seria o caso de ter... Se ele não trouxe isso na impugnação dele, como é que eu vou saber e vou atrás de buscar essa informação dele, que é ele que tem que trazer? O argumento é do interesse dele. Uhum. Nós, mais ainda que vocês, que nós não temos esses acessos aí, não. Sim, mas a orientação que foi dada pela COJU é, você não tem a informação, ok, está com processo na sua carga, pede uma resolução para vir a informação sobre o julgamento do processo principal. Essa foi a orientação. Não tem a informação, tem a informação, pôde consultar, olhou, achou suficiente, pode julgar. Né, assim, é uma questão de... É um preciosismo, é um cuidado, né? Assim. Eu acho que é o seguinte, doutora Sheila, a gente está com... Agora, se ele não contestou, doutor João, nada, é por isso que eu perguntei para o doutor Wesley se ele contestou as matérias relacionadas ao mérito propriamente dito, aí tudo bem, a gente decide. Eu entendi. Eu também acho que pode decidir. A gente não deveria ter sido distribuído o processo. Uma vez que foi distribuído, tem que julgar. Agora, se o relator, que é o caso do processo, entende que precisa do outro processo, baixa uma diligência para o processo. Sim. Corrigir os defeitos do sorteio, aí eu já não acho que é papel nosso. 1424, está aqui, deixa eu ver. A princípio ele não... Ele fala que estava no simples... numera aqui o número do processo, o trâmite, mas não traz aqui a informação. Ele só questiona a questão do simples. E no mérito ele fala, recorrente possível, diz que não, que aquilo ali... Só tem uma folha de mérito, tá? 1400. Ele questiona as verbas? A base de cálculo da Constituição? Não. Então, Ele questiona que a fiscalização usou aquelas informações por fora, por dentro, caramba, para constar entre 5 e 10 empregados para lançar. E ele questionou, isso aqui está errado, não é certo, você está lançando com base no rascunho, né?
no original. E não fala mais nada, e também não traz nenhum tipo de mais informação, ele não questiona nada. Pode abrir uma divergência, então, Sheila, para não sou eu que vou criar polêmica, não vou criar polêmica, eu só acho que por uma prudência, se a gente não tem a informação nos autos, e essa foi a orientação que foi dada pela COJUL, eu não localizei o processo principal aqui. Muito provavelmente esse processo deve ter sido arquivado, pago, ou coisa do tipo, só que ele é em processo físico. Aqui não é processo, eu só tenho processos dele de 2005, só tenho esse. E não tem os de 2006, 2007, dali para frente. Se a ação fiscal foi em 2005, não tem aqui o processo, eu não tenho essa informação. Eu só fiquei desconfortável agora, não vou mais abrir direito, porque daí parece que eu polêmico. Eu, por uma prudência, eu quero seguir a orientação, não de que sou obrigada a acatar o que está lá, mas que eu gostaria de investigar o resultado que foi em relação à obrigação principal. Isso é né? Mas, enfim. Doutor Wesley, o senhor vai negar provimento, né? Estou negando provimento. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu acompanho. Eu acompanho, mas ressalvo que, se fosse de minha relatoria, eu muito provavelmente encaminharia para diligência nesse caso. Para seguir a orientação da COJUL. Então, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Sheila, só é o seguinte, a COJUL, que faz sorteio, sorteou os processos separados para a gente. Vamos julgar separado. Então, sortear tudo junto. Poxa. Mas não é porque mandou errado que a gente não pode corrigir por uma resolução, né, João? O erro foi identificado em alguns casos, não significa que, nesse caso, né, enfim. João. Doutor Kleber, Qualienge, 113. Qualienge é um auto de infração de não incluir na GFIP, não incluiu na GFIP os valores pagos aos segurados empregados referentes às gratificações, hora extras, 13º salário para a competência 8 de 2003, auxílio alimentação e ainda os pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais na competência de janeiro de 3 a 12 de 2013. Cientificada, a empresa apresentou impugnação. Eu destaco aqui que na impugnação diz os valores pagos em dinheiro, e pagou a alimentação em dinheiro, né? Referente à alimentação dos funcionários de caráter indenizatório não integram a remuneração. Também questiona o 13º salário. O STJ já se posicionou no sentido de não incidir contribuição previdenciária sobre a gratificação de função comissionada. A fiscalização não observou o teto pago à previdência, né, na questão dos contribuintes. E, basicamente, no relatório, ele pede e requer a improcedência da ação fiscal com acolhimento do presente impugnação. A DRJ considerou a autuação procedente, manteve o crédito tributário e determinou a aplicação da regra mais benéfica quanto da liquidação do crédito. Conformada, a empresa apresentou recurso alegando em síntese os seguintes: colaciona decisões judiciais nos tribunais superiores para afirmar que sua tese de que é inconstitucional a contribuição previdenciária sobre pagamento prolabora aos administradores. Afirma o caráter indenizatório da verba paga aos empregados a título de alimentação, pois a verba concedida pela empresa teve o mesmo destino que teria com a aquisição de vale alimentação ou coisa que o valha. Que a incidência da contribuição previdenciária do trabalhador sobre o 13º salário é inconstitucional, seja qual for o valor, independente da existência da Lei 8.213 ou da Lei 8.620. Quanto às gratificações, afirma que a mesma deve ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária, pois as contribuições precisam ter uma contraprestação. Que a fiscalização não observou o teto, né? Então ela fez essas alegações muito próximas das alegações da impugnação, ela fez também no recurso.
O recurso é tempestivo preliminarmente da obrigação acessória, né, de seu descumprimento. O motivo da autuação, conforme descrito no relatório, foi ter deixado de declarar na GFIP as velas que eu já falei aqui, né, hora extra, 13º salário, pagamento efetuado aos contribuintes individuais. A penalidade está prevista no artigo 32.4, parágrafo 5 da Lei 8.212. E do resultado do julgamento do processo principal. Junto com o presente processo, também foi lançado o auto de infração da obrigação principal, que não foi informada na GFIP, a obrigação principal, o objeto do auto de infração desse recurso. No processo principal foi julgada a impugnação apresentada, no qual a DRJ reconheceu a procedência do lançamento e manteve o crédito tributário. Portanto, são devidas contribuições com relação aos valores pagos aos segurados empregados, 13º salário, nessas competências. No entanto, mesmo com a improcedência da impugnação, a empresa não apresentou recurso. Antes, incluiu o auto de infração da obrigação principal no parcelamento da Lei 11.941. Portanto, a empresa era obrigada a declarar essas contribuições. Quanto ao mérito, questões de inconstitucionalidade, súmula CARF número 2. Para as demais questões, o voto da DRJ, né, alimentação, falta do PAT, mas não é in natura, mantém-se. Hora extra e gratificação, nós não temos, está na lei, na forma do artigo 28, inciso 1 da Lei 8.212. Serviço de terceira pessoa física também, tem aí a legislação. Também não merece prosperar a alegação da impugnante consistente na inobservância do teto, pois os valores que serviram de referência para o lançamento foram verificados na contabilidade da empresa. E eu ainda coloco aqui que a DRJ decidiu para o valor da multa para a regra mais benéfica. O exposto, voto por negar provimento ao recurso. Ok, só corrigindo uma questão do item 112, eu falei negar provimento ao recurso, mas foi dado parcial provimento ao recurso para aplicar a súmula CAF 119. É isso, doutor Wesley? Isso, 119. Eu falei negar provimento. Isso. A senhora está comigo? Isso, eu só estou corrigindo que eu proclamei o resultado errado. Ah, tá, da parcial lá, ok. Tá? Eu falei negar provimento, porque eu copiei aqui a conclusão do voto, mas é dar parcial provimento. Eu corrigi, peço desculpa que eu fiz 2 votos assim, deixei passar. Em relação ao doutor Kleber, alguém tem algum questionamento? 113? Como vota, doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 113, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Da doutora Letícia agora, item 114, Ematex. É uma obrigação acessória esse processo. A empresa não teria identificado os dados correspondentes aos fatos geradores das contribuições em GFIP. O relatório aplicou a multa no importe de 101 mil, que é 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada. Houve menção nesse auto de infração, no relatório, que teve uma ação fiscal anterior com homologação por extinção, ela pagou o crédito, isso em 31/7/2001. Ocorrência que não produz efeitos para a gradação da multa. O acórdão recorrido reconheceu que ela teria corrigido parcialmente as faltas até o final do prazo para impugnação. Mas como ela seria reincidente, não foi aplicada a revalidação, apenas uma atenuação da pena dela.
foi aplicado um recurso foi apresentado o recurso, ela alega incompetência, porque a base, os fundamentos do tributo foi uma desconsideração de acordo coletivo, algumas sentenças trabalhistas, e ela fala que somente o Ministério do Trabalho ou a Justiça do Trabalho que poderia declarar essa nulidade, que é válida a cláusula da convenção coletiva, que questiona uma questão de cesta base, de natureza indenizatória. Fala que também não incide em prêmio a assiduidade, então que ela não incorreu nesse erro da GFIP, mas ela retificou as faltas. O auto de infração anterior foi extinto em 31/7/2001, aí a tese dela é que só pode ser considerada reincidência em relação aos fatos geradores a partir de 1º de agosto de 2001, não em momentos anteriores. Então, ela defende que pode ser aplicada a revalidação. Bom, eu afasto essa questão de incompetência, eu cito o artigo 33 da 8.212, o artigo 142 do CTN. Quanto ao mérito, eu localizei o PTA fazendo a busca no nosso sistema de jurisprudência, e eu transcrevi aqui partes do acórdão recorrido, do acórdão da obrigação principal, que já transitou em julgado, inclusive, que definiu essa questão toda das verbas de natureza salarial em relação à cesta básica, a prema-assiduidade, e eu integrei no acórdão essa decisão, até porque, na lógica que a gente já discutiu tanto aqui, poderíamos até julgar diferente, mas eu me convenci da natureza remuneratória, e teve uma diligência, as folhas 348, realmente certificando que parte das faltas foram corrigidas, e foi discriminando os valores declarados no anexo de folhas tais. Aí, nos termos do, então, parágrafo 1º do artigo 291, eu cito as condições para revalidação. Como observou o acórdão recorrido, no presente caso, há pedido apresentado no prazo da defesa, correção de parte das faltas e no ocorrência das demais circunstâncias agravantes. Na lógica do acórdão recorrido, o ponto litigioso encontra-se na questão da primariedade da recorrente. Eu acredito que também estaria na correção da falta. Quanto à primariedade, foi lavrado auto de infração em face da recorrente, em ação anterior, que foi considerado extinto em 31/7/2001. O conceito de reincidência do artigo 290 é definido como a prática de nova infração pela mesma empresa a dispositivo da legislação dentro de 5 anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia. Citei o artigo 290. O acórdão recorrido falou que ela é reincidente, porque ela praticou essa falta. Né? Ele falou expressamente, tendo a empresa cometido nova infração a partir da competência de março de 2001, permanece sua condição de reincidência. A recorrente, por sua vez, sustenta que, por um auto de infração anterior ter sido extinta em julho de 2001, ela seria reincidente só a partir de 1º de agosto de 2001. Então, pela interpretação literal, eu entendo que tem razão parcial a recorrente, eis que a infração por violação à obrigação acessória, eu cito novamente, foi praticada por evidente no momento do fato gerador de cada uma das competências relacionadas à entrega da GFIP. Nesse sentido, o caso se resolve pela aplicação do já extinto artigo 656, que fala: a relevação ou atenuação de que trata esses parágrafos será aplicada sobre o valor da multa correspondente a cada ocorrência para o qual houver correção da falta.
Então, eu entendi, eu posso alterar meu entendimento aqui, essa questão de reincidência é a primeira vez que eu pego, que as faltas praticadas pela recorrente compreendem as competências de março de 2001 a julho de 2006. E que somente a partir de agosto de 2001 é que ela, nos termos literais do artigo 290, seria reincidente. Então, eu entendo que as faltas efetivamente, melhor falar, corrigidas entre 3 de 2001 a 7 de 2001, antes de condições nessas competências de primariedade, devem ser reveladas. Diferente é a situação de agosto de 2001 a julho de 2006, para essas faltas corrigidas nessas competências, caso é de se aplicar a atenuação da penalidade da forma que já foi aplicada no acórdão recorrido. Então, é assim que eu entendi. Eu estou aberta a alterar meu entendimento, eu apliquei literalmente a condição de reincidência aí do artigo. O que vocês pensam a respeito? Eu entendi que a competência é mensal, e por mais que ela tivesse, a condição da lei você é reincidente de 5 anos, da data, por exemplo, que houver pagamento. Ela pagou. Então, eu entendo que teria que ser só para frente, que nesse interregno, que eu não tinha ainda o pagamento, eu tinha até um processo administrativo contra a empresa, mas eu não tinha a condição dela de reincidente ainda. É a lógica do direito penal, para considerar uma pessoa reincidente, inclusive. Eu não achei jurisprudência. Eu confesso que eu nunca me deparei com isso. Eu não sei resolver isso. Eu acho assim, a gente é tão vinculado ao princípio da legalidade, a tudo, e se você vincular o princípio da legalidade, ela tinha o processo em curso, mas pela definição de reincidente, ela não era reincidente. O artigo não fala que retroage a condição de reincidência a data da falta do processo anterior, entendeu? Ela me fala que é uma contagem assim. Então, eu achei razoável entender dessa forma, porque a gente sempre julga tanto de acordo com a legalidade. Eu acho que é uma interpretação razoável. Eu não conheço outra. Também não. Doutora Sheila e doutor Kleber, que são de outros da Previdência, talvez tenha tido alguma experiência com isso. A aplicação dessa multa e a aferição de quem era reincidente ou não. Está sem áudio. Está sendo afastada a reincidência porque o lançamento precedente não teria sido julgado definitivamente, é isso? Só de 4 meses. Ele não entregava GFIP. Até agosto, em agosto de 2001, ele foi reincidente. Mas nos 4 meses anteriores, eu entendo que ele não foi reincidente, porque não tinha ainda definitiva do processo que o tornou reincidente. Eu acho que não cabe isso não, entendeu? Eu acho que a reincidência é apurada pelo fisco e tudo vai ser decidido no julgamento na medida que forem sendo julgados esses processos. Porque os processos levam, às vezes, 20 anos para serem julgados, entendeu? Então, essa reincidência nunca ocorreria. Eu tenho a impressão que eu já me deparei com esse assunto aí, pesquisando jurisprudência, e me parece que é na linha do que eu estou falando. Mas ela é reincidente de um período, assim. Ela é. Porque você pagou. A partir dali você vai contar 5 anos. Porque se tornou definitivo dali a 5 anos. Porque a gente normalmente olha, na data da lavratura do auto de infração, tinha algum auto anterior, né? 5 anos atrás, porque aí a gente aplicava os agravantes de reincidência, etc. E no caso, atenuava, né? Nesse caso, como o fato gerador da GFIP é mensal, eu acho que o seu entendimento está certo, porque a reincidência você tem que olhar mensalmente. É diferente dos outros que você tem. Tem alguns que você olha a data da intimação e tudo. Nesse caso, a GFIP, até o cálculo é mensal, né?
Então, olhando competência por competência, na data daquela competência da GFIP, ele não era mais reincidente nesses períodos que você colocou aqui, né? Então, a eles caberia a relevação da multa, porque ela já não era mais. É similar à questão do direito penal, né? Você não pode dizer que a pessoa é culpada de um crime e ficar na lista dela lá durante a vida inteira, né? Então, a ideia era não penalizar por mais do que 5 anos, né? Passou os 5 anos, ele não é mais reincidente. Então, como a GFIP é mensal, eu acho que a sua lógica está correta. No momento que ele entregou, que ele deixou de entregar a GFIP correta num determinado mês, estava correndo um processo contra ele. Isso. Só que a existência desse processo, pela lei, não fala para ele que ele é reincidente. O que falou, e mais, se a lei quisesse, ela falava o seguinte, a condenação é igual ele pagou o processo anterior. A reincidência é dos 5 anos para frente, ela me marca o termo da reincidência. Não é a simples existência do processo. Deixa eu ver. Caracteriza a reincidência a prática de nova infração dispositiva da legislação por uma mesma pessoa ou seu sucessor, dentro do prazo de 5 anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data que se configurou a revelia. Então, vamos supor aqui no caso dele, o auto de infração foi 31/5/2001. Então, conta 5 anos daí. Dentro desse prazo de 5 anos, se ele cometer uma infração de GFIP, ou seja, até 31/7/2006, se ele tivesse cometido alguma infração nesse período, ele seria reincidente. De 1/8/2006 em diante, ele já não é mais reincidente, porque já contou 5 anos. Não é isso? Esse é o seu raciocínio? É o meu raciocínio. Agora, pode ser que tenha um entendimento ou um artigo que eu não conheço que fala que o andamento, o curso de um processo tributário administrativo dá a ele a condição de reincidente, que eu acho que isso não tem, porque ele não é culpado ainda, né? Então... aí você tá excluindo as de 3/2001 a 7/2001, porque ainda não tinha uma decisão definitiva. Isso, eu estou sendo literal no artigo, que a reincidência dele é a partir e não retroage, porque senão, enfim, é uma interpretação que eu achei coerente, lembrando que ele não corrigiu todas as faltas, por isso que aquela hora eu te perguntei, João, do entendimento. Tanto é que eu quis deixar claro em relação às faltas efetivamente corrigidas nesse período. Ele corrigiu efetivamente as faltas? Essa é uma parcial, pergunta. Pela diligência parcial. Tanto é que a DRJ deu para ele a atenuante da correção parcial. Pois é, nesses meses que você está concedendo, ele corrigiu? Porque aí você vai olhar mês a mês isso, né? Eu vou ter que olhar mês a mês isso, eu vou ter que olhar. Eu vou ter que fazer um trabalho melhor, você me desculpa, mas... Porque assim, a gente só pode considerar, são vários critérios para você relevar, não é só a questão da primariedade, ele tem que ter corrigido a falta, né? A pergunta, ele corrigiu a falta? Que ele não... Tá, consideramos que ele, nesse período, ele era primário, ok, primeira condição. Segunda, ele corrigiu a falta? Essa é a pergunta. Tanto é que eu pus no meu... A DRJ fala o quê? Ele corrigiu, mas não é primário, ou ela fala que ele não corrigiu? Ele corrigiu, mas ele não é primário. Aí então... primário e... Se ela reconheceu que corrigiu, mas ele não é primário, beleza, você não tem nem que olhar o cálculo. Sim, mas tem um momento, presidente, que quando eu fui na resposta da diligência, não é que fala que é parcial, mas que tem competências que não houve correção. Tanto é que na hora do meu dispositivo, eu falo que eu dou parcial provimento para aplicar a relevação da multa das faltas efetivamente corrigidas entre março de 2001 a 7 de 2001. Sim. Tá.
Porque, sabe, ela fala, tanto é que ela aplicou a atenuação, mas tem um momento, quando eu vou nas diligências, eu vejo que não é 100%. Entendi. Tá, não, eu acho que tá certo sua conclusão. Porque se existir alguma dúvida na unidade preparadora, ela vai lá olhar e ver se está corrigido ou não, né? Alguém tem algum questionamento mais, doutor Kleber? Como é que você fazia essas coisas? Não, os votos que eu tenho pego dessa questão aí é assim mesmo, né? Uhum. Nesse raciocínio aí. Eu peguei vários votos aqui também. Mas nesse sentido? Não, geralmente eu verifico todos, se tiver uma que não foi atendido, essa questão aí dos 5 anos eu nunca tinha visto. Entendi. Então, alguém colocamos em votação? Sim, eu acompanho. Doutor João? Doutor Wesley? Tá sem o microfone. Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Quem acompanha? Eu também acompanho. Então, item 114, acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso para aplicar a relevação da multa das faltas efetivamente corrigidas entre 3 de 2001 a 7 de 2001, inclusive. São 18 horas. Falta um processo. Não, o outro já julgou 115, aí a gente vai entrar em ITR. Então, acho que por mim, interrompemos. Esse meu de TR é rapidíssimo, é resolução. Mas tudo bem, pode deixar para amanhã também. Ah, vocês que sabem. Por mim, eu consigo ficar mais tempo, mas aí é com vocês. Por mim, mais meia hora aqui é tranquilo, mas... Eu preciso encerrar a minha gravação. O Bilá vai encerrar dele, eu preciso encerrar aqui. Tá. Ok? Ok.